Já alguma vez olhou para alguém que ama e sentiu medo? Não aquele medo doce de quem teme perder o que é bom. Falo do medo que faz os seus dedos tremerem quando ele entra pela porta. Do medo que a faz calcular cada palavra antes de a pronunciar. Do medo que a acorda à meio da noite com o coração disparado a rezar, para que a respiração ao seu lado continue ritmada, indicando que ele ainda dorme. Foi esse medo que me acompanhou por quase uma década enquanto eu ocupava o lugar mais respeitado e mais solitário da congregação, o de esposa do pastor. Eu que um dia fui a Zezé, a professora primária que fazia as crianças rir com as suas histórias, transformei-me na irmã Maria José, esposa do reverendo Joaquim, um título que carregava como uma coroa de espinhos. Hoje, aos 85 anos, tenho rugas suficientes para contar esta história sem que a voz me fale. O tempo tem esse dom, transforma feridas abertas em cicatrizes que ainda doem, quando o tempo muda, mas que já não sangram ao toque. Aqui sentada nesta poltrona, de onde vejo o mar da Figueira da Foz, o mesmo mar que testemunhou o meu calvário silencioso, quero partilhar como descobri que, por vezes, o inferno não está debaixo da terra, mas dentro de um lar abençoado por mãos, que longe dos olhares da congregação se transformavam em punhos. Não estou aqui para afastar ninguém de Deus. Pelo contrário, acredito nele hoje mais do que quando cantava hinos todos os domingos vestida com saias abaixo do joelho e um sorriso ensaiado no rosto marcado. Estou aqui para contar como aprendi a diferenciar a fé verdadeira do seu uso como instrumento de poder e controlo. E talvez, só talvez, as minhas palavras possam alcançar alguém que esteja a viver o seu próprio inferno particular disfarçado de paraíso aos olhos alheios. O cheiro à maresia misturado com o do pequeno almoço ainda atravessa as minhas memórias quando penso naquela casa na Avenida 25 de Abril, as ondas a arrebentar na praia enquanto eu quebrava por dentro. Mas hoje, o mar já não me traz aquele terror de antigamente. A água salgada já não se parece com as lágrimas que derramei por tanto tempo. Era 1972. Portugal vivia sob o regime do Estado Novo, mas eu vivia sob outro tipo de ditadura, aquela imposta pela minha própria insegurança e pela voz da minha mãe a ecoar nos meus ouvidos. Maria José, uma rapariga de família, precisa de um homem de bem para chamar de marido. Aos 32 anos eu era o que chamavam de encalhada, professora dedicada da escola primária Infante D. Pedro com um diploma de que me orgulhava, mas sem aliança no dedo esquerdo, o que, segundo os padrões da época, me tornava incompleta. A escola ficava a poucos quarteirões da praia. Nas manhãs de segunda a sexta, eu ensinava as crianças a ler e a escrever, a somar e a subtrair, a entender o mundo através das palavras. As minhas colegas diziam que eu tinha um dom especial. Conseguia acalmar até o mais inquieto dos alunos com histórias e cantigas que inventava na hora. Nasceste para ser mãe Zezé, diziam elas nos intervalos, enquanto eu sorria disfarçando o incômodo daquele comentário que, embora bem intencionado, tocava na minha maior insegurança. Morava com a minha irmã mais nova, Lúcia, num pequeno andar herdado dos nossos pais. Ela trabalhava como balconista na farmácia central e dizia que homem bom era artigo raro, que eu não me devia afligir, que mais vale só do que mal acompanhada, repetia, enquanto folheávamos revistas nas noites de domingo. Mas aquilo não aliviava o peso das perguntas nas reuniões de família, dos olhares de pena das tias do espaço vazio ao meu lado, nos bancos da igreja metodista que frequentávamos desde crianças. A nossa rotina era simples, mas confortável. De manhã eu dava aulas. À tarde preparava material didático e corrigia cadernos. Às vezes passeávamos na marginal aos domingos depois do culto, a comprar algodão doce e a observar as famílias com os seus filhos a correr na areia. Eu gostava da minha vida, gostava de verdade, mas havia aquele vazio, aquela expectativa não cumprida, aquele sentimento de que talvez estivesse a desperdiçar os meus melhores anos, de que talvez houvesse algo maior reservado para mim. Foi quando notei o movimento na antiga loja de móveis desativada. Homens carregavam cadeiras de plástico, instalavam um púlpito simples de madeira, penduravam uma faixa assembleia da fé renovada onde milagres acontecem. Uma nova igreja estava a chegar à cidade e com ela um pastor de voz grave,
e olhar penetrante que parecia enxergar para além das aparências. Joaquim Pereira tinha 40 anos recém-completos, cabelos negros, já a rarear nas fontes e um carisma que enchia a sala. Vinha de trás os montes, amando do Senhor, como costumava dizer para trazer avivamento à costa portuguesa. Quando falava, as pessoas inclinavam-se para a frente querendo capturar cada palavra. E eu, que sempre fui reservada e discreta, vi-me inexplicavelmente atraída por aquele homem que falava de Deus com uma intimidade que eu jamais conhecera. A Assembleia da Fé Renovada cresceu rapidamente. Logo, as cadeiras de plástico não eram suficientes e os cultos começaram a acontecer em 2 horários para acomodar a todos. O pastor Joaquim, como era chamado, tinha uma maneira diferente de pregar. Misturava passagens bíblicas com histórias pessoais, promessas de prosperidade com exigências de compromisso espiritual. Era intenso, era diferente de tudo que eu conhecia na minha antiga igreja. Deus não quer filhos mornos, bradava ele caminhando de um lado para o outro do púlpito, improvisado o microfone numa mão e a Bíblia na outra. Ele quer servos comprometidos com a obra, dispostos a deixar tudo para seguir a sua vontade. E eu, sentada sempre na terceira fila, bebia cada palavra como água no deserto. Comecei a frequentar não apenas aos domingos, mas também às quartas e sextas. Logo estava a participar nos grupos de oração das manhãs de sábado, a ajudar na organização dos eventos. A Lúcia franzia a testa ao ver-me sair de casa cada vez mais arranjada para os cultos. Esse pastor é mesmo diferente, ou és tu que estás a ver algo de especial nele? Provocou a minha irmã certa noite, enquanto eu experimentava um vestido novo, discreto, mas elegante. Corei como uma adolescente e murmurei algo sobre compromisso espiritual. Mas no fundo do coração, eu sabia que havia algo mais. O primeiro sinal de reconhecimento veio quando o pastor Joaquim me convidou para liderar a escola dominical das crianças. A irmã tem experiência com os pequeninos, não é verdade? Deus mostrou-me que a senhora tem um chamado especial para formar a próxima geração nos caminhos do Senhor. O seu olhar encontrou o meu por alguns segundos a mais do que o necessário e senti o meu coração acelerar como nunca antes. Alguém finalmente enxergava valor em mim. Alguém importante. As semanas seguintes foram de uma aproximação gradual. Ele pedia a minha opinião sobre textos bíblicos para as crianças, convidava-me para participar nas reuniões de planeamento da igreja. Numa dessas reuniões, descobri que era viúvo. A sua esposa falecera há 2 anos, deixando-o sozinho na batalha do Senhor, como ele dizia com os olhos marejados. Uma serva de Deus é o maior tesouro que um homem do ministério pode ter, comentou ele, enquanto me acompanhava até a paragem do autocarro, após uma reunião que se estendeu até tarde. Uma mulher que entende o chamado, que não se opõe à obra, que está disposta a sacrificar-se pelo reino. Essas palavras ecoaram em mim por dias. Seria eu capaz de ser essa mulher? Teria eu esse chamado especial para estar ao lado de um homem de Deus? As perguntas consumiam-me enquanto eu dava aulas, enquanto preparava o jantar com a Lúcia, enquanto tentava dormir. No dia em que completei 6 meses como membro da Assembleia da Fé Renovada, o pastor Joaquim pediu para conversar comigo após o culto no pequeno escritório nos fundos da igreja. Entre caixas de inários e pilhas de folhetos evangelísticos, ele ajoelhou-se diante da única cadeira onde eu estava sentada. Irmã Maria José, tenho buscado a face de Deus em oração, e ele mostrou-me claramente a sua vontade. O Senhor enviou-me à Figueira da Foz não apenas para pastorear este rebanho, mas para encontrar a auxiliadora que ele separou para mim. A senhora aceitaria ser minha esposa e parceira neste ministério que o Senhor nos confiou? Os meus olhos encheram-se de lágrimas. Aos 32 anos, quando já começava a aceitar que talvez o casamento não estivesse nos meus planos, Deus enviara não apenas um marido, mas um propósito. Um homem respeitado, um líder espiritual, alguém que me via como peça fundamental na sua missão divina. Sim, aceito, respondi com a voz embargada, sem imaginar que aquele sim seria o portal para um inferno particular, para o qual nenhum sermão sobre provações me poderia ter preparado. O que eu não sabia naquele momento, ajoelhada em oração de agradecimento com aquele que seria o meu futuro marido,
é que por trás do púlpito e das palavras santas se escondia um homem muito diferente. Um homem cujos sorrisos públicos se transformariam em faces de ira dentro de casa. Um homem que usaria as mesmas escrituras que pregava para justificar o seu controlo às suas exigências e, eventualmente, à sua violência. Eu estava prestes a aprender a lição mais dura da minha vida, que por vezes o lobo não se veste de cordeiro, veste-se de pastor. O nosso casamento foi celebrado em dezembro de 1972, 3 semanas antes do Natal. A igreja estava decorada com flores brancas doadas pelas irmãs da congregação e fitas douradas que lembravam a época festiva. A Lúcia foi a minha madrinha, ainda que com uma visível relutância nos olhos. Tu mal conheces esse homem, Zezé, sussurrou ela enquanto me ajudava com o vestido simples mas elegante que compramos em Coimbra depois de economizar por semanas. Casamento não é brincadeira. Eu sorri confiante na minha decisão. Deus não erra, Lúcia. Ele colocou o pastor Joaquim no meu caminho por uma razão. A cerimônia foi conduzida por um pastor amigo do Joaquim, vindo especialmente de Lisboa para a ocasião. A pequena igreja estava lotada membros da congregação, alguns colegas da escola, poucas amigas, a minha família reduzida. O Joaquim não tinha parentes presentes. Segundo ele, todos tinham ficado em Trás-os-Montes e não puderam viajar. Mas o Senhor deu-nos uma nova família espiritual, afirmou ele com aquele sorriso seguro e tanto me encantava. A nossa lua de mel foi um fim de semana na Figueira, no Grande Hotel. Um luxo que me fez sentir como uma princesa. O Joaquim era carinhoso, atencioso e tratou-me com um respeito que beirava a reverência. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias, recitou ele após os nossos momentos de intimidade, fazendo-me corar com o elogio bíblico. Foi ao regressarmos dessa breve lua de mel que começamos a nossa vida no pequeno sobrado alugado a 2 quarteirões da igreja. O resto do chão seria usado para receber membros da congregação, realizar estudos bíblicos e reuniões administrativas. No primeiro andar ficava a nossa residência privada, sala, cozinha, um quarto e casa de banho. Simples, mas aconchegante. Ou assim pensei. A transformação não foi abrupta. Não houve um único momento em que eu pudesse dizer: foi aqui que tudo mudou. Foi gradual, como a maré que sobe imperceptivelmente, até que de repente percebes que estás cercada por água por todos os lados. A primeira mudança veio uma semana após o casamento. Estava a organizar os meus materiais escolares para o início do ano letivo, quando Joaquim entrou no quarto com uma expressão séria que eu ainda não conhecia. Maria José, estive em oração, e creio que o Senhor está a direcionar-me sobre o nosso ministério. Ele sentou-se na beira da cama, a sua voz calma, mas definitiva. Uma esposa de pastor tem responsabilidades importantes na obra. Não creio que poderás conciliar a escola com as demandas que Deus colocará sobre ti como minha auxiliadora. Senti como se o chão tivesse desaparecido sob os meus pés. Mas, Joaquim, eu amo lecionar. São as minhas crianças a minha vocação. Ele pegou nas minhas mãos, o seu olhar intenso fixo em mim. O teu ministério agora é outro, querida. Provérbios 30, e fala da mulher virtuosa que cuida do lar, que serve ao marido, que está disponível para a obra do Senhor. Como poderás atender às necessidades da igreja se estiveres comprometida com a escola durante toda a manhã? Argumentei, tentando encontrar um meio termo. Tinha 10 anos de magistério, adorava os meus alunos, sentia que fazia a diferença ali. Mas para cada argumento meu, o Joaquim respondia com um versículo, uma revelação divina, uma explicação sobre como a minha resistência demonstrava que eu ainda não tinha entendido verdadeiramente o chamado ou morrido completamente para a minha vontade própria. A conversa durou horas. Quando finalmente cedi exausta emocional e espiritualmente, o Joaquim sorriu com aquela expressão que eu aprenderia a temer com o tempo. Não era alegria, era satisfação, vitória. Ele vencera a primeira batalha. Verás que é a vontade de Deus, Maria José. Ele honrará a tua obediência. Na manhã seguinte, enviei a minha carta de demissão à escola. Chorei silenciosamente, enquanto a escrevia, sentindo que entregava não apenas um emprego, mas uma parte essencial de quem eu era.
Quando voltei para casa, após entregar a carta, o Joaquim estava à minha espera na sala com um presente e uma Bíblia nova com o meu nome gravado na capa. Maria José Pereira, esposa do pastor, para que comeces o teu novo ministério com a palavra que nos guia, disse ele beijando-me a testa. Aquela Bíblia, que deveria ser símbolo de amor e consideração, tornou-se gradualmente o manual pelo qual a minha existência seria controlada e medida. E aquele dia, aquela carta de demissão, foi o primeiro passo em direção ao apagamento da mulher que eu fora. Os primeiros meses como esposa do pastor Joaquim foram uma montanha-russa de emoções. Por um lado, eu experimentava um sentimento novo de importância e propósito. As mulheres da igreja procuravam-me para conselhos, pediam as minhas opiniões sobre assuntos familiares, queriam saber como eu mantinha a minha casa tão organizada e o meu marido tão satisfeito. Por outro lado, havia um crescente vazio dentro de mim, um espaço antes preenchido pelas risadas das crianças da escola, pelos pequenos triunfos de ensinar alguém a ler a sua primeira palavra. Tentei preencher esse vazio com atividades ministeriais. Organizei o departamento feminino, criei grupos de oração matinais, assumi completamente a escola dominical. Trabalhava mais do que quando era professora, mas sem salário, sem reconhecimento formal, sem a autonomia que tinha na sala de aula. Todo o meu trabalho era uma extensão do ministério do Joaquim. Eu não tinha ministério próprio, apenas auxiliava o dele. À noite, enquanto preparava as aulas da escola dominical ou os estudos para o círculo de oração das mulheres, observava o meu marido a estudar os seus sermões. Às vezes ele pedia minha opinião sobre alguma passagem e nesses momentos eu sentia-me valorizada, mas eram momentos cada vez mais raros. Foi numa dessas noites, cerca de 4 meses após o casamento, que percebi uma mudança subtil no tratamento do Joaquim. Eu preparara um estudo sobre Ruth para o grupo de mulheres e queria a sua aprovação. Ao ler o meu texto, ele franziu o sobrolho. Estás a enfatizar muito a independência de Ruth, a sua decisão de seguir o seu próprio caminho. Não é essa a lição central. Mas ela realmente tomou uma decisão corajosa ao deixar a sua terra e seguir Noemi, argumentei gentilmente. O Joaquim fechou a Bíblia com um baque surdo. A lição de Ruth é sobre submissão Maria José, submissão a Deus a Noemi, depois a Boaz. Não sobre independência. Abri a boca para responder, mas o olhar dele deteve-me. Não era mais o olhar do homem que me pedira em casamento com reverência. Era algo diferente, algo frio. Vou reescrever o estudo, murmurei, recolhendo as minhas anotações. Melhor assim. Não podemos permitir interpretações erradas da palavra, especialmente vindas da esposa do pastor. Naquela noite, demorei a adormecer. Algo mudara no tom, na dinâmica entre nós. Não era apenas discordância. Era uma declaração implícita de que a minha compreensão, o meu pensamento, a minha interpretação, eram menos válidos que os dele e, pior, potencialmente perigosos. Na semana seguinte, o Joaquim anunciou durante o jantar que convidara os diáconos e as suas esposas para uma refeição após o culto de domingo. Era quinta-feira. Podemos fazer algo simples, sugeri calculando mentalmente o que poderíamos pagar com o nosso orçamento apertado. Talvez uma massa com... Não, Maria José, interrompeu ele. Precisamos de impressionar. Esses homens são importantes para o crescimento da obra. Quero que prepares aquele lombo assado que comemos na casa do irmão Jeremias. Senti o estômago afundar. Aquele lombo custaria metade do nosso orçamento mensal para a alimentação. Joaquim, não sei se conseguiremos pagar as contas deste mês. O punho dele bateu na mesa tão repentinamente que dei um pulo na cadeira. Achas que não sei administrar a nossa casa? Questionas as minhas decisões ministeriais. Não eu só. O problema é que não confias na provisão do Senhor. Ainda não entendeste o que significa fé, Maria José. Fé é acreditar que Deus proverá mesmo quando não vemos como. Ou achas que o Deus que alimentou 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes não pode fornecer um simples lombo para os seus servos? A distorção dos versículos bíblicos para me fazer sentir espiritualmente inadequada começava a tornar-se um padrão.
mas naquele momento ainda acreditava que o problema estava em mim, na minha falta de fé, no meu apego às seguranças terrenas, na minha incapacidade de ver a visão maior que o Joaquim tinha. No domingo, servi o lombo perfeito para os diáconos e as suas esposas enquanto Joaquim brilhava como anfitrião. A minha esposa é uma bênção, declarou ele ao grupo, sempre pronta a sacrificar-se pela obra, uma verdadeira auxiliadora. Enquanto todos sorriam em aprovação, só eu sabia o que aquele jantar custara não apenas financeiramente, mas em lágrimas escondidas e autoestima corroída. Na semana seguinte, não tivemos dinheiro suficiente para comprar remédios quando adoeci com uma gripe forte. Vamos orar pela tua cura, disse o Joaquim, quando mencionei que precisava de um antitérmico. Não é falta de fé usar medicamentos, argumentei a tremer de febre. Até o apóstolo Paulo recomendou o vinho a Timóteo para suas enfermidades frequentes. Foi a primeira vez que ele me chamou de rebelde. A primeira vez que citou o versículo que se tornaria o seu mantra nos anos seguintes: é melhor obedecer do que sacrificar. Naquela noite, a arder em febre e dúvidas, comecei a escrever um diário, não para registrar os eventos felizes de uma recém-casada, mas para tentar entender o que se estava a passar comigo com o meu casamento com a minha fé. Era como se em apenas 4 meses eu me tivesse tornado uma estranha para mim mesma. A professora confiante, que motivava os seus alunos a pensar por si próprios agora, temia expressar as suas opiniões à mesa do jantar. O diário tornou-se o meu único confidente. Nele registrei as pequenas mortes diárias da minha identidade, os gradativos apagamentos da minha voz, a lenta mas constante erosão da minha dignidade. Escondi-o dentro de uma caixa de pensos higiênicos no armário da casa de banho, o único lugar que eu sabia que o Joaquim nunca procuraria. Hoje completamos 5 meses de casados. Escrevi certa noite: sinto falta da Zezé que eu era. Onde é que ela foi parar? Será que ela ainda existe em algum lugar dentro de mim? A primeira vez que o Joaquim ergueu a mão contra mim foi 8 meses após o nosso casamento. A congregação crescia rapidamente e com ela as responsabilidades e a pressão. Tínhamos iniciado uma campanha para angariar fundos para a construção do templo próprio. Não mais o salão alugado, mas um verdadeiro templo com torre e tudo. Cada membro deveria contribuir generosamente e sacrificialmente como prova de comprometimento com a visão. Naquela tarde eu visitara minha irmã Lúcia. Os nossos encontros tornavam-se cada vez mais raros, já que o Joaquim não aprovava sua influência mundana sobre mim. A Lúcia divorciara-se recentemente após descobrir a infidelidade do marido e, segundo Joaquim, era má companhia para uma esposa de pastor. Ela vai ficar a dizer esses absurdos sobre os homens serem todos iguais. Vai plantar desconfiança no teu coração. Adverti a ele sempre que eu mencionava visitar a minha única irmã, mas naquele dia aproveitei que ele estava numa reunião com pastores em Coimbra para escapar por algumas horas. A Lúcia recebeu-me com um abraço apertado e olhos preocupados. Estás tão magra, Zezé, comentou ela enquanto preparava um café. E esses olhos tristes não me enganam. O que se está a passar lá naquela igreja, tentei desconversar. Falei sobre as atividades ministeriais, sobre a campanha para o novo templo, sobre como era desafiador ser esposa de pastor. Mas a Lúcia sempre teve o dom de me arrancar verdades. Bastou um olhar mais demorado, uma mão sobre a minha, e as lágrimas que eu reprimia há meses vieram à tona. Contei sobre a pressão constante, sobre como o meu dia era cronometrado, sobre como cada gasto precisava de ser justificado, sobre os sermões particulares na mesa de jantar, quando eu expressava qualquer opinião divergente. Não contei tudo. Havia coisas que não conseguia admitir nem para mim mesma, mas contei o suficiente. Isso não é amor, Zezé, nem é de Deus, afirmou a Lúcia com aquela franqueza que sempre foi a sua marca. Controlo não é cuidado. Intimidação não é orientação espiritual. Voltei para casa confusa, culpada por ter traído a confiança do Joaquim ao partilhar as nossas dificuldades, mas também aliviada por ter finalmente colocado em palavras o que vinha sentindo. Quando cheguei, ele já lá estava sentado na poltrona da sala, uma expressão sombria no rosto. Onde estiveste, Maria José, o tom gelado, alertou-me imediatamente. Visitei a Lúcia. Ela não estava bem e
Menti ao pastor Antenor que estavas doente. Quando ele perguntou por que não estavas na reunião das esposas, interrompeu ele a sua voz perigosamente controlada. Tive de mentir por tua causa. Tentei explicar que não sabia da reunião, que só queria ver a minha irmã, que passava por dificuldades, que voltaria a tempo se soubesse. Mas cada justificativa parecia apenas atiçar algo escuro nos seus olhos. Venho a tentar moldar-te para seres uma esposa adequada a um homem de Deus, mas tu resistes. Insistes em manter laços com pessoas que só te afastam do caminho da retidão. Então ele levantou-se, caminhou até a estante e pegou no envelope onde guardávamos o dinheiro da campanha para o templo. E agora descubro isto. O meu coração gelou. Na semana anterior, eu retirara 50 escudos do envelope para comprar remédios para uma senhora idosa da igreja que não tinha como pagar o seu tratamento para a tensão alta. Planeava repor com o dinheiro que economizaria das compras do mês. Eu posso explicar, Joaquim. A irmã Odete estava sem remédios e pensei que roubaste da obra de Deus, a voz dele subiu várias oitavas. Tomaste decisões que não te competiam. Quem pensas que és para decidir como usar o dinheiro consagrado? Eu ia repor, juro que... A bofetada veio rápida e forte, apanhando-me completamente desprevenida. Cambaleei para trás, sentindo o gosto metálico de sangue na boca onde os meus dentes tinham cortado a parte interna da bochecha. Por alguns segundos ficamos ambos em choque. Eu pelo ato em si, ele talvez pela quebra de uma barreira que uma vez transposta mudaria tudo para sempre. Vê o que me fizeste fazer, murmurou ele, a sua voz agora embargada. Uma esposa virtuosa não provoca o seu marido à ira. A vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Provérbios 2:9-5. E assim começou um novo capítulo no nosso casamento, onde a violência física se juntou à emocional e espiritual que eu já experimentava. Uma bofetada hoje e um empurrão amanhã, sempre seguidos por versículos bíblicos distorcidos para justificar o injustificável. Sempre a culpa era minha, sempre a minha responsabilidade por provocá-lo, por ser rebelde, desobediente e carnal. Nas semanas seguintes escondi as marcas como pude. Usava maquilhagem para cobrir o ocasional hematoma. Inventava desculpas para os lábios cortados. Sorria através da dor física e emocional nos cultos e eventos da igreja. Para todos os efeitos, éramos o casal pastoral perfeito. Ele, o servo ungido de Deus. Eu, a sua devotada esposa e auxiliadora. Mesmo para Lúcia, comecei a distanciar-me. A culpa era pesada demais. Culpa por não ser a esposa que o Joaquim merecia. Culpa pelo meu fracasso espiritual. Culpa por questionar se aquilo era realmente a vontade de Deus para a minha vida. Parei de visitar a minha irmã regularmente. Deixei de atender os seus telefonemas. Lentamente fui cortando as poucas conexões que me restavam com o mundo fora da igreja. O isolamento, descobri, é a ferramenta mais eficaz do abusador. Quando já não tens referências externas, quando o único espelho em que te vês é aquele que o teu agressor segura diante de ti, começas a acreditar na imagem distorcida. Começas a pensar que talvez sejas realmente todas aquelas coisas terríveis que ele diz que és. Que talvez mereças realmente aquele tratamento. E assim, em menos de 1 ano de casada, eu transformara-me de uma mulher independente, educadora, respeitada, com opiniões próprias e voz ativa, numa sombra que media cada palavra, cada passo, cada respiração. O evento transformador não foi a primeira bofetada, nem a primeira humilhação pública, nem mesmo a perda do meu emprego. Foi a lenta, metódica e gradual destruição da minha identidade, tão habilmente executada em nome de Deus, que por muito tempo acreditei sinceramente que o meu sofrimento era prova do meu crescimento espiritual. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus, recitava o Joaquim nas noites em que me via a chorar silenciosamente no canto do quarto. O que ele não mencionava e o que levei anos para compreender é que a perseguição a que Jesus se referia não vinha das mãos daqueles que juraram amar-nos e proteger-nos, não vinha em nome do amor, e certamente não acontecia dentro das paredes que deveriam ser o nosso refúgio mais seguro.
Os anos que se seguiram ao primeiro ato de violência formaram um borrão de dias aparentemente iguais, mas gradativamente mais sombrios. De fora, a nossa vida parecia abençoada. A congregação cresceu, ultrapassando os 200 membros em 1974. Os cultos aconteciam agora num espaço maior alugado no centro da cidade, enquanto angariávamos fundos para construir o nosso próprio templo. O Joaquim estava a tornar-se conhecido para além da Figueira da Foz, sendo convidado para pregar em Coimbra Aveiro até mesmo em Lisboa. E eu tornava-me cada vez menor. Sorria nos momentos certos, cozinhava para os convidados importantes, organizava eventos para as mulheres da igreja, tudo enquanto a minha alma definhava. A violência tornou-se parte da rotina, não diária, mas frequente o suficiente para me manter em constante estado de alerta. Aprendi a identificar os sinais, um certo olhar, uma maneira específica de fechar a porta, um tom particular de voz. Quando os percebia, fazia de tudo para o apaziguar, mais submissa, mais silenciosa, mais invisível. O meu primeiro ato real de resistência aconteceu em meados de 1975. Já estávamos casados há quase 3 anos e eu aceitara a minha realidade como algo imutável. Foi quando conheci a Dona Lourdes, uma senhora de 60 e poucos anos, que começou a frequentar a igreja após a morte do marido. Diferente das outras mulheres mais velhas da congregação, a Dona Lourdes tinha um brilho no olhar e uma independência de espírito que me fascinavam. Tinha sido professora universitária antes de se reformar, algo extraordinário para uma mulher da sua geração. Quando me aproximei dela para oferecer apoio pastoral, como fazia com todas as viúvas, fui eu quem acabou por encontrar um ouvido atento e sábio. A senhora parece carregar um fardo muito pesado para alguém tão jovem, comentou ela após um dos nossos estudos bíblicos para senhoras. Não havia acusação na sua voz, apenas observação compassiva. Neguei, claro. Tornara-me perita em negar. É apenas a responsabilidade do ministério, Dona Lourdes. Ser esposa de pastor não é fácil. Ela sorriu gentilmente. Sabe, Maria José, fui casada por 40 anos com um homem que me respeitava como igual. Discutíamos, discordávamos, crescíamos juntos. Isso também é bíblico, sabia? Paulo disse aos maridos que amassem as suas esposas como Cristo amou a igreja. E Cristo nunca foi abusivo ou controlador. Fiquei paralisada, incapaz de responder. Era como se ela tivesse visto através da fachada cuidadosamente construída. Não consegui negar nem confirmar. Apenas desviei o olhar, mas aquelas palavras plantaram uma semente que levaria tempo para germinar. A Dona Lourdes começou a emprestar-me livros, romances, poesias, alguns estudos bíblicos diferentes dos que circulavam na nossa denominação. Eu lia-os às escondidas, aproveitando as ausências do Joaquim nas suas viagens ministeriais cada vez mais frequentes. Cada página era como uma janela para um mundo que eu esquecera que existia. Um mundo onde os pensamentos podiam fluir livremente, onde as mulheres tinham voz e valor para além da sua submissão. Foi num desses livros que encontrei sublinhada uma frase que mudou algo fundamental em mim. O medo não vem de Deus, pois Ele não nos deu espírito de cobardia, mas de poder, de amor e de moderação. 2 Timóteo 1:7. Li e reli aquelas palavras, contrastando-as com o terror que sentia quando ouvia os passos do Joaquim na escada. Se Deus não nos deu espírito de medo, por que é que eu vivia em constante pavor? Se o amor de Cristo era o meu exemplo, por que aceitava um relacionamento baseado em intimidação? Comecei a questionar silenciosamente, primeiro apenas no meu diário, depois em conversas cuidadosas com a Dona Lourdes. Ela nunca me disse explicitamente para deixar o Joaquim. Era sábia demais para isso. Em vez disso, incentivava-me a estudar as Escrituras por mim mesma, a orar pedindo discernimento, a reconhecer a diferença entre submissão voluntária em amor e subjugação por medo. Deus deu-te uma mente, Maria José, dizia ela. Ele espera que a uses. O meu primeiro desafio real ao controlo do Joaquim veio quando decidi visitar a Lúcia sem pedir permissão. A minha irmã tentara contactar-me várias vezes e eu sempre inventava desculpas para não a encontrar. Mas naquele dia de outubro de 1975, impulsionada por uma coragem que não sabia possuir,
apanhei um autocarro para Coimbra enquanto Joaquim estava numa reunião com líderes de outras igrejas. A Lúcia abriu a porta e quase não me reconheceu. Meu Deus, Zezé, o que te aconteceu? Foi só então, vendo o meu reflexo no espelho da sala dela, que percebi como mudara. Estava magra demais, pálida, com olheiras profundas e um olhar constantemente assustado. Os meus cabelos, antes o meu orgulho, estavam opacos e sem vida. Chorei nos braços da minha irmã como não chorava há anos. Não consegui contar tudo, a vergonha era muito grande, mas falei o suficiente para que ela entendesse a gravidade da situação. Precisas de sair dessa casa, Zezé, disse a Lúcia, segurando as minhas mãos entre as suas. Vem morar comigo. Começamos de novo como antes. A ideia era ao mesmo tempo tentadora e terrificante. Deixar o Joaquim significava não apenas abandonar o meu casamento, mas todo mundo que eu conhecia há quase 4 anos. A igreja era a minha vida agora. Todos os meus relacionamentos, a minha identidade, a minha rotina giravam em torno dela. E havia o aspecto espiritual também. O divórcio era condenado na nossa denominação. Eu seria vista como a mulher que abandonou um homem de Deus, que desistiu do seu chamado, que falhou na sua missão. Não posso, Lu, respondi finalmente. Não agora. Preciso de tentar entender o que Deus quer de mim nesta situação. Voltei para casa antes de o Joaquim chegar, mas algo mudara dentro de mim. Aquela visita abrira uma fissura no muro de isolamento que ele construíra ao meu redor. E através dessa fissura começou a entrar luz. Pequena, vacilante, mas luz mesmo assim. Nas semanas seguintes, comecei a procurar maneiras de recuperar pequenos pedaços de mim mesma. Retomei a leitura regular, não apenas dos livros que a dona Lourdes me emprestava, mas também de jornais e revistas. O Joaquim raramente os comprava, dizendo que eram cheios de mundanismo, mas comecei a adquiri-los quando ia ao mercado, lendo-os rapidamente antes de os deitar fora. Através desses textos, reconectei-me com o mundo exterior. Descobri que, enquanto eu estava presa no meu inferno particular, Portugal passava por transformações profundas. A Revolução de Abril de 1974 trouxera a liberdade e falava-se em direitos para as mulheres, em discussões sobre igualdade no casamento. O mundo lá fora estava a mudar, e talvez houvesse esperança para mim também. Outro pequeno ato de resistência foi começar a guardar dinheiro. Não muito. Algumas moedas aqui e ali economizadas das compras do mês, guardadas numa lata de biscoitos vazia, escondida junto com o meu diário. Não tinha planos concretos para aquele dinheiro, mas a simples posse de recursos que o Joaquim não controlava dava-me uma sensação de possibilidade que há muito não experimentava. Estes pequenos desafios ao controlo absoluto do Joaquim trouxeram-me uma fortaleza interior que eu pensava ter perdido para sempre. Não mudaram a minha situação externa. Os abusos continuavam, as humilhações também, mas começaram a reconstruir algo dentro de mim. Uma voz quase esquecida que sussurrava: isto não está certo. Tu mereces mais. Isto não é o que Deus quer para ti. Foi nesse período que comecei a sonhar novamente. Não os pesadelos recorrentes com que me habituara, mas sonhos de possibilidades de um futuro diferente. E em todos esses sonhos, eu era novamente a Zezé, a mulher que existia antes de se tornar a esposa do pastor Joaquim. Em meados de 1976, após quase 4 anos de casamento, percebi que precisava de fazer algo mais concreto para mudar a minha situação. Os meus pequenos atos de resistência tinham me ajudado a preservar algum senso de identidade, mas a realidade cotidiana continuava a mesma. O Joaquim tornava-se cada vez mais controlador à medida que o seu ministério crescia. E com o crescimento vinham mais pressão, mais estresse e mais explosões de raiva direcionadas a mim na privacidade da nossa casa. O meu primeiro plano foi tentar restabelecer a minha independência financeira. Através da dona Lourdes, soube que uma escola particular na Figueira da Foz precisava de professoras para dar aulas de reforço no contraturno. Eram apenas algumas horas semanais, mas representariam o meu próprio dinheiro, a minha reconexão com a profissão que tanto amava e talvez uma porta para algo maior no futuro. Planeei cuidadosamente como apresentaria a ideia ao Joaquim.
Escolhi um momento em que ele parecia relaxado após um domingo bem-sucedido na igreja, com muitas conversões e um bom valor arrecadado no dízimo. Preparei o seu prato favorito, bacalhau com batatas, e esperei até o final da refeição para mencionar uma oportunidade de ministério com crianças que surgira. Ministério? Perguntou ele interessado. Que tipo de ministério? Algumas horas de ensino para crianças com dificuldades de aprendizagem. Respondi mantendo a voz calma, apesar do coração acelerado. Seria como uma extensão da escola dominical, mas a ajudar crianças que realmente precisam de atenção especial. Não mencionei que seria remunerado, não falei sobre a escola ser secular. Tentei apresentar como uma obra de caridade, algo que traria prestígio ao ministério da família pastoral. Era manipulação, sim. Aprendera essa tática com o próprio Joaquim. A ironia não me escapava. A sua resposta inicial foi surpreendentemente positiva. Ele gostava quando eu estava envolvida em trabalhos que poderiam ser mencionados nos seus sermões como exemplos de alcance comunitário. Combinamos que eu faria uma entrevista inicial para conhecer os detalhes. A diretora da escola ficou impressionada com o meu currículo e experiência anterior e ofereceu-me 6 horas semanais para começar. Quando voltei para casa e contei ao Joaquim sobre o horário e inevitavelmente sobre a remuneração, vi a sua expressão mudar. Então não é ministério, é trabalho, disse ele, o semblante a fechar-se como uma tempestade a formar-se. Mentiste-me, Maria José. Não menti, respondi tentando manter a compostura. É um trabalho que também é um ministério. Posso influenciar essas crianças, mostrar valores cristãos através do meu exemplo. E o dinheiro? O que pretendes fazer com ele? Pensei em contribuir para a campanha do templo, respondi rapidamente. Era parcialmente verdade. Planeava doar uma parte, mas sonhava em guardar o resto para eventualmente ter um fundo de emergência. Por um momento pensei que o convencera. Ele pareceu considerar a ideia, talvez a calcular, como isso poderia beneficiar os seus planos para a igreja. Mas então abanou a cabeça. Não vai funcionar, Maria José. Se estiveres fora por 6 horas semanais, quem cuidará das mulheres da igreja? Quem organizará as visitas? Quem preparará os estudos bíblicos? A tua ausência seria uma má influência para as outras esposas. Elas começariam a questionar os seus próprios papéis. E assim a minha primeira tentativa de recuperar alguma autonomia fracassou. Tentei argumentar, mas cada ponto que levantava era rebatido com um versículo bíblico distorcido ou uma preocupação sobre o testemunho da família pastoral. No final, para evitar uma explosão de raiva que eu sentia iminente, cedi. Liguei para a escola no dia seguinte e recusei a oportunidade. Naquela noite, chorei silenciosamente na casa de banho, sentindo-me novamente derrotada, mas algo mudara. A semente da resistência estava plantada e eu não desistiria tão facilmente outra vez. A minha segunda tentativa veio alguns meses depois. Em vez de confrontar o Joaquim diretamente, decidi adotar uma abordagem mais sutil. Através da Dona Lourdes, comecei a fazer pequenos trabalhos de datilografia em casa, cartas, documentos, trabalhos acadêmicos. Era algo que podia fazer enquanto o Joaquim estava na igreja ou em compromissos ministeriais e que não interferia com as minhas obrigações como esposa de pastor. O dinheiro era pouco, mas era meu. Guardava-o cuidadosamente na lata de biscoitos que agora escondia sob uma tábua solta no fundo do guarda-roupa. Não falei sobre isso com o Joaquim. Não era exatamente uma mentira, apenas uma omissão. Justificava para mim mesma que ele também tinha os seus segredos. Eu estava simplesmente a criar um pequeno espaço de autonomia. Por algumas semanas, essa estratégia funcionou. Sentia-me viva novamente ao usar as minhas habilidades ao receber agradecimentos sinceros pelas tarefas bem executadas. Até mesmo o meu relacionamento com o Joaquim pareceu melhorar um pouco. Tendo esse pequeno escape, eu conseguia suportar melhor as suas exigências e críticas. Mas a bolha estourou quando certo dia ele chegou a casa mais cedo do que o previsto e me encontrou a datilografar uma dissertação para um estudante universitário amigo da Dona Lourdes. A máquina de escrever emprestada por ela estava na mesa da sala com páginas espalhadas ao redor. "O que é isto?" perguntou ele olhando para os papéis com desconfiança. Tentei explicar casualmente.
Estava apenas a ajudar um conhecido a praticar as minhas habilidades de datilografia, a ocupar o meu tempo ocioso. Mas o Joaquim não era tolo. Há quanto tempo estás a fazer isto? E estás a receber por este trabalho? Não estás. Não adiantava mentir. Sim, estou a receber um pequeno valor. Pensei que não haveria problema, já que faço quando não estás e não interfere com as minhas responsabilidades na igreja. Ele não gritou desta vez. O seu comportamento foi ainda mais assustador, uma calma gélida enquanto recolhia as páginas da dissertação e as rasgava metodicamente em pedaços. Tu não entendes, não é, Maria José? A questão não é o tempo nem o dinheiro, é a desobediência. É estares a agir pelas minhas costas a tomar decisões sem a minha autorização. Quando terminou de destruir o trabalho quase concluído, horas de esforço que eu teria de refazer, pegou na máquina de escrever. Vou devolver isto a Dona Lourdes amanhã e vou informá-la de que não estarás mais disponível para estes trabalhinhos. Aliás, acho que as tuas conversas com ela não têm sido edificantes para ti. Senti o meu mundo encolher ainda mais. A Dona Lourdes tornara-se não apenas uma amiga, mas uma mentora, um raio de luz na minha existência sombria. A perspectiva de perder esse relacionamento aterrorizava-me mais do que a perda da pequena independência financeira. Por favor, Joaquim, não faças isso, implorei, abandonando qualquer pretensão de dignidade. A Dona Lourdes é uma senhora idosa, que precisa de apoio espiritual. Faz parte do meu papel como esposa do pastor cuidar das viúvas. Não é o que a Bíblia ensina. Foi a menção à Bíblia que o fez hesitar. Ele orgulhava-se da sua imagem de pastor que cuida do rebanho, especialmente dos mais vulneráveis. Interferir no meu relacionamento com uma viúva idosa poderia parecer contraditório. Podes continuar a visitá-la, concedeu finalmente. Mas nada de trabalhos, nada de livros emprestados, nada de conversas sem supervisão. E quero que me contes tudo o que vocês discutem. Concordei, rapidamente aliviada por manter pelo menos essa conexão, mesmo que agora sob vigilância. Mas quando ele saiu da sala a carregar a máquina de escrever como um troféu de guerra uma nova resolução, formou-se dentro de mim. Ele poderia controlar as minhas ações externas, mas não poderia controlar os meus pensamentos, os meus sonhos, a minha determinação crescente de encontrar uma saída. Naquela noite acrescentei ao meu diário: as tentativas falham, mas não a esperança. Cada fracasso ensina-me algo novo. Estou a aprender a ser paciente, a planear melhor, a procurar outras alternativas. Um dia encontrarei o caminho para fora deste labirinto. Não sabia então, mas esse caminho ainda levaria tempo para se revelar e viria de uma direção que eu jamais poderia imaginar. O ano de 1977 trouxe mudanças significativas para a nossa vida. A congregação angariara fundos suficientes para iniciar a construção do tão sonhado templo próprio. Um prédio imponente com capacidade para 500 pessoas, torre com sino-salas para a escola dominical, escritórios administrativos e até um pequeno apartamento para o pastor e a sua família no andar superior. O Joaquim estava exultante a ver a concretização da sua visão profética. Para mim, porém, a perspectiva era ambivalente. Por um lado, mudaríamos do pequeno sobrado alugado para um espaço mais amplo e confortável. Por outro, eu estaria mais isolada do que nunca, literalmente, a viver dentro da igreja, sob os olhos vigilantes dos membros mais dedicados que frequentavam o templo diariamente. Enquanto isso, a saúde da Dona Lourdes vinha a deteriorar-se. Aos 68 anos, foi-lhe diagnosticado um problema cardíaco que a deixava cada vez mais frágil. Passei a visitá-la, com mais frequência, sempre com a permissão do Joaquim, que agora via essas visitas como parte do meu ministério, com idosos, algo que ele podia mencionar nos seus sermões como exemplo da dedicação da família pastoral. Numa dessas visitas, encontrei a Dona Lourdes particularmente abatida, sentada na sua poltrona preferida, envolta numa manta mesmo no calor de fevereiro. Ela segurou a minha mão com uma urgência invulgar. Maria José, tenho pensado muito em ti. Não sei quanto tempo mais terei e preciso de te dizer algo importante. Tentei tranquilizá-la, dizer que ficaria bem, que o tratamento estava a funcionar, mas ela abanou a cabeça com determinação. Escuta-me.
Vejo nos teus olhos o mesmo que vi nos olhos da minha mãe durante anos. Ela também viveu com um homem que a diminuía dia após dia, que usava a religião como desculpa para controlar cada aspecto da vida dela. Sabes o que aconteceu? Ela morreu aos 45 anos consumida por dentro. O espírito dela partiu muito antes do corpo. Fiquei em silêncio, incapaz de negar o que ela via tão claramente. Tu tens uma escolha, Maria José. Podes continuar a acreditar que a tua situação é a vontade de Deus, que o teu sofrimento é algum tipo de teste espiritual. Ou podes reconhecer que estás numa prisão com a porta destrancada. Não é tão simples, murmurei, as lágrimas a turvarem minha visão. A igreja, os membros, os meus votos perante Deus. Deus não pede que te destruas por um casamento, respondeu ela firmemente. Jesus falou de amor, de respeito mútuo. Paulo disse aos maridos que amassem as suas esposas como Cristo amou a igreja. E Cristo sacrificou-se pela igreja, não sacrificou a igreja por si mesmo. Era uma interpretação que eu jamais ouvira em todos os meus anos na Assembleia da Fé Renovada. Ali as passagens sobre submissão eram citadas constantemente, enquanto as exigências feitas aos maridos eram convenientemente ignoradas. O que devo fazer então? Perguntei, sentindo-me simultaneamente assustada e aliviada por finalmente admitir em voz alta que algo precisava de mudar. Primeiro, para de te culpar. Depois começa a preparar-te, praticamente, emocionalmente e espiritualmente. A oportunidade virá e tu precisas de estar pronta para reconhecer e agir. Naquele momento, uma ideia começou a formar-se na minha mente. Não um plano completo, ainda apenas a semente de uma possibilidade. Dona Lourdes, se eu quisesse voltar a estudar, acha que seria possível? Um sorriso iluminou o seu rosto cansado. É exatamente por isso que guardei isto para ti. Ela apontou para uma gaveta na mesa lateral. Abre. Dentro havia um envelope com um formulário de inscrição para um curso noturno. Começam as aulas em março, 3 noites por semana. Pensei que talvez quisesses completar a tua formação, abrir mais possibilidades. Fiquei sem palavra. Era como se ela tivesse lido os meus pensamentos mais secretos, a vontade de retomar os meus estudos, de me qualificar, mais de recuperar, não apenas uma atividade profissional, mas a minha própria mente que eu sentia atrofiar-se após anos de subutilização. Levei o formulário comigo, escondido entre as páginas da Bíblia, o único lugar que o Joaquim jamais vasculharia. Nos dias seguintes, elaborei cuidadosamente a minha estratégia. Não repetiria os erros anteriores. Desta vez, não pediria permissão diretamente nem tentaria agir totalmente às escondidas. Em vez disso, criei uma história que o Joaquim pudesse aceitar. A igreja precisava de alguém qualificado para coordenar um futuro projeto educacional para crianças carentes, uma escola comunitária que seria um braço social da congregação. Como esposa do pastor, eu seria a candidata natural para essa função, mas precisaria da formação adequada. O curso noturno seria apenas o primeiro passo nessa direção. Apresentei a ideia não como um desejo pessoal, mas como uma visão para o ministério, usando a mesma linguagem que ele empregava quando queria implementar algo novo. Falei sobre alcance comunitário, sobre influência social, sobre como outras igrejas evangélicas estavam a estabelecer escolas e a conquistar respeito na sociedade. Para minha surpresa e alívio, o Joaquim não rejeitou a ideia imediatamente. A construção do templo estava a absorver a maior parte da sua energia e atenção, e a perspectiva de expandir o ministério para a área educacional parecia agradar-lhe, principalmente porque várias outras igrejas evangélicas em crescimento estavam a fazer o mesmo. Pode ser uma boa estratégia, admitiu ele pensativo, mas 3 noites por semana. Quem cuidará das tuas obrigações aqui estava preparada para essa objeção. Organizarei tudo de antemão. E pensei que poderia ser uma oportunidade para a irmã Neuza ganhar mais experiência na liderança feminina. A Neuza era uma jovem viúva completamente devotada ao Joaquim e à igreja, alguém que eu sabia que ele aprovaria como minha substituta temporária. Após considerável deliberação e várias condições, eu deveria voltar diretamente para casa após as aulas,
não formaria amizades com os colegas, partilharia todo o material que recebesse para que ele pudesse supervisionar o conteúdo. O Joaquim concordou. Em março de 1977, aos 37 anos, voltei a ser estudante. O sabor daquela pequena liberdade era indescritível. 3 noites por semana, durante 4 horas, eu era apenas a Maria José. Não a esposa do pastor, não a serva submissa, apenas uma aluna ávida por conhecimento. Redescobri o prazer de aprender, de discutir ideias, de usar o meu cérebro para algo além de memorizar versículos e organizar eventos da igreja. O curso colocou-me em contato com pessoas de diferentes origens e histórias de vida. Mulheres que trabalhavam durante o dia e estudavam à noite para melhorar de vida. Homens mais velhos a procurar novas oportunidades. Jovens que tinham abandonado a escola regular. Muitos eram católicos, outros não tinham religião definida. Era um mundo diverso que eu esquecera que existia durante os meus anos de isolamento na bolha evangélica. Cumpri as condições impostas pelo Joaquim. Voltava diretamente para casa, não socializava para além do necessário, mostrava-lhe os meus cadernos. Mas algo mudara fundamentalmente dentro de mim. Cada nova informação, cada conceito aprendido, cada discussão na sala de aula fortalecia não apenas o meu intelecto, mas a minha determinação de encontrar uma saída para a minha situação. Um dia, durante uma aula de História de Portugal, o professor mencionou as mudanças recentes na legislação do divórcio. A nova lei do divórcio, aprovada após a Revolução de 1974, tornara o processo legalmente possível. Foi como se uma luz se acendesse na minha mente. O divórcio, tão estigmatizado na nossa congregação, era agora uma realidade legal. Uma porta que eu nem ousava considerar estava a abrir-se. Naquela noite, ao voltar para casa, encontrei o Joaquim num estado de agitação que reconheci imediatamente como perigoso. Havia problemas com a construção do templo, custos maiores que o previsto, materiais que não chegavam a tempo, doações que diminuíam à medida que a obra se prolongava. É uma provação, Maria José. O inimigo quer impedir a obra de Deus, declarou ele, a andar de um lado para o outro na pequena sala. Percebi o cheiro a álcool no seu hálito, um vício secreto que ele mantinha escondido da congregação, mas que eu conhecia bem demais. Vamos orar sobre isso, sugeri, tentando acalmá-lo. Deus proverá uma solução. Orar, orar. A sua voz subiu perigosamente. Estou a orar há semanas. Preciso de resultados, não de mais orações vazias. O que se seguiu foi uma das piores explosões de violência do nosso casamento. Desta vez, porém, algo dentro de mim reagiu diferentemente. Enquanto me protegia dos golpes, uma clareza invulgar tomou conta da minha mente. Isto não é de Deus, pensei com absoluta certeza. Nunca foi e nunca será. Na manhã seguinte, com novos hematomas escondidos sob mangas compridas, apesar do calor, tomei 2 decisões fundamentais. Primeiro, não abandonaria os meus estudos, acontecesse o que acontecesse. Segundo, começaria a planear a minha saída daquele casamento. Não impulsivamente, não sem recursos, mas de forma metódica e determinada. O pequeno fundo que eu guardara durante anos moeda, a moeda agora tinha um propósito claro. Cada livro que lia, cada conceito que aprendia, cada pequena habilidade que recuperava, aproximava-me um passo da liberdade. Não seria fácil e certamente não seria rápido, mas pela primeira vez em muitos anos eu tinha esperança. Não a esperança vaga de que as coisas poderiam melhorar, mas a convicção concreta de que eu encontraria o meu caminho para fora daquele inferno particular. As palavras da Dona Lourdes ecoavam na minha mente. Sempre que o medo ameaçava paralisar-me, estás numa prisão com a porta destrancada. Estava a começar a entender o que ela queria dizer. As correntes que me prendiam eram feitas tanto de ameaças reais quanto de crenças internalizadas sobre o meu valor, o meu propósito e o que Deus esperava de mim. Agora, lentamente, elo por elo, eu começava a examiná-las e a descobrir quais eu mesma poderia quebrar. O final de 1977 e o início de 1978 foram meses de metamorfose silenciosa. Enquanto Joaquim se consumia com os desafios da construção do templo, problemas financeiros, prazos não cumpridos, pressão dos membros mais influentes da congregação,
Eu avançava nos meus estudos e no meu plano secreto de libertação. O curso noturno revelou-se uma bênção maior do que eu poderia imaginar, não apenas pelo conhecimento formal que adquiria, mas pelas conexões que comecei a formar cautelosamente. Entre os meus professores estava o Marcelo, um homem na casa dos 50 anos que lecionava português e literatura. Certo dia, após eu entregar uma redação sobre Fernando Pessoa, ele chamou-me no final da aula. Maria José, sua análise do poema é excepcional, disse ele, devolvendo-me o trabalho com um grande muito bom marcado no topo. Tem formação em letras, sou professora primária. Ou era, respondi com uma mistura de orgulho e melancolia na voz. E o que a impede de ser novamente? A pergunta simples e direta ficou comigo por dias. O que me impedia realmente o Joaquim, sim. Mas por quanto tempo eu permitiria que ele determinasse o meu destino? Nas semanas seguintes, o professor Marcelo tornou-se um aliado discreto. Ao descobrir o meu interesse em retomar a carreira docente, começou a fornecer-me informações sobre concursos públicos, possibilidades de emprego em escolas particulares, até mesmo oportunidades de bolsas para continuar os estudos. Tudo de maneira sutil a respeitar a minha privacidade e a minha relutância em discutir a minha vida pessoal. Em casa a tensão aumentava. O novo templo, embora ainda incompleto, já estava a ser utilizado para os cultos. Morávamos agora no apartamento pastoral, no andar superior, um espaço maior e mais confortável que o nosso antigo sobrado, mas que para mim representava uma prisão ainda mais isolada, cercada por membros da igreja a qualquer hora do dia. Eu raramente tinha momentos de privacidade para além das noites de aula. O Joaquim, embora satisfeito com o crescimento da congregação, tornava-se cada vez mais errático no seu comportamento. A pressão financeira era imensa, as dívidas da construção acumulavam-se e ele fizera promessas grandiosas que agora lutava para cumprir. O seu consumo de álcool, sempre escondido da congregação, aumentou. As explosões de raiva tornaram-se mais frequentes e imprevisíveis. Foi nesse período que conheci a Helena, uma jovem de 22 anos que começou a trabalhar como secretária na administração da igreja. Bonita, dedicada e extremamente leal ao Joaquim, a Helena rapidamente se tornou a sua mão direita em assuntos organizacionais. Eu deveria ter percebido os sinais, os olhares prolongados às reuniões, a porta fechada, a maneira como ele mencionava o nome dela com crescente frequência. Em maio de 1978, recebi um telefonema inesperado da Dona Lourdes. A sua voz estava fraca, mas urgente. Maria José, preciso de te ver hoje. É importante. Encontrei uma desculpa para sair uma visita pastoral a uma família necessitada e fui até sua casa. Encontrei-a ainda mais debilitada que na nossa última reunião, mas com os olhos ainda brilhantes de inteligência e determinação. Maria José, ouvi algo que precisas de saber, disse ela sem rodeios assim que me sentei ao lado da sua cama. A minha sobrinha Teresa trabalha como enfermeira no hospital distrital. Na semana passada, a Helena deu entrada lá para um procedimento. Levei alguns segundos para entender o que ela estava a insinuar. Quando compreendi, senti como se todo o ar tivesse sido sugado dos meus pulmões. Ela estava grávida. A Dona Lourdes assentiu gravemente. A Teresa reconheceu a da igreja. A Helena estava muito abalada, confessou tudo. O pai da criança, Maria José, era o pastor Joaquim. Apesar de tudo o que vivera, apesar das humilhações e abusos, aquela revelação atingiu-me como um raio. Não era apenas a traição conjugal, era a magnitude da hipocrisia. O mesmo homem que pregava contra o adultério aos domingos, que condenava a imoralidade dos tempos modernos, que exigia a pureza absoluta dos jovens da congregação, engravidara a sua jovem secretária e presumivelmente participara na decisão de interromper a gravidez, algo que ele publicamente classificava como assassinato. Por que está a contar-me isto? Perguntei finalmente, sentindo um estranho torpor espalhar-se pelo meu corpo. Porque merece saber a verdade. E porque talvez seja a oportunidade que estavas à espera. Voltei para casa naquele dia, num estado de estranha calma. Não havia raiva, não havia ciúme, apenas uma clareza cristalina. As últimas correntes invisíveis que me prendiam ao Joaquim
tinham se rompido. Se eu ainda albergava qualquer dúvida sobre a legitimidade moral de o deixar, ela dissipara-se completamente. Nas semanas seguintes, intensifiquei os meus preparativos. O dinheiro que guardara ao longo dos anos não era muito, mas seria suficiente para algumas semanas até encontrar trabalho. Por sugestão do professor Marcelo, preparei o meu currículo atualizado e comecei a enviá-lo discretamente para escolas da região. Paralelamente, mantive o contato mais frequente com a minha irmã Lúcia. Ela mudara-se para um apartamento maior em Coimbra e reiterou seu convite para que eu ficasse com ela pelo tempo que precisasse. A porta está sempre aberta, Zezé garantiu-me. Sempre. Enquanto isso, observava a Helena e o Joaquim com novos olhos. Agora que sabia o que procurar, os sinais eram óbvios. A intimidade disfarçada, os olhares furtivos, a maneira como ela corava quando ele se aproximava. Sentia uma estranha compaixão por ela, tão jovem e claramente manipulada por um homem que dominava a arte de usar o seu poder espiritual para satisfazer desejos muito terrenos. A tensão em casa estava quase insuportável. O Joaquim, talvez pressentindo alguma mudança na minha atitude, tornava-se alternadamente agressivo e carinhoso, uma tática que eu reconhecia dos nossos primeiros anos de casamento. Num dia insultava-me e humilhava-me. No seguinte trazia flores e falava sobre recomeçar, sobre fortalecer o nosso vínculo no Senhor. Eu respondia com uma submissão aparente a aguardar o momento certo, aprender a interpretar os seus humores, a prever as suas explosões, a navegar cuidadosamente ao redor dos seus gatilhos. Era uma dança exaustiva, mas necessária enquanto finalizava os meus preparativos. Em junho aconteceu o que eu tanto esperava. Recebi uma oferta para substituir temporariamente uma professora em licença de maternidade numa escola estatal em Coimbra. Não era uma posição permanente, mas era um começo, uma porta de entrada de volta à profissão que amava. Marquei a minha partida para uma terça-feira específica. O Joaquim estaria em Lisboa para uma reunião com outros pastores, um encontro mensal que durava sempre o dia inteiro. A Helena estaria ocupada com a organização de um evento evangelístico no fim de semana. O templo estaria relativamente vazio. Na noite anterior, enquanto o Joaquim dormia, escrevi uma carta a explicar a minha decisão. Não mencionei a Helena ou o aborto. Isso poderia desencadear um escândalo que afetaria toda a congregação, incluindo pessoas inocentes que verdadeiramente buscavam a Deus naquela igreja. Em vez disso, fui direta sobre os anos de abuso, sobre a incompatibilidade das nossas visões sobre casamento e ministério, sobre a minha necessidade de reconstruir a minha vida longe dele. Não tento convencer-te de que estou certa, escrevi no final. Apenas peço que respeites a minha decisão como definitiva. Não procuro vingança ou exposição pública, apenas paz e um novo começo. Na manhã daquela terça-feira, 27 de junho de 1978, acordei antes do amanhecer. Observei o Joaquim a dormir pela última vez. O homem que fora o meu marido, o meu pastor, o meu carcereiro por quase 6 anos, senti uma mistura de emoções que ainda hoje, décadas depois, tenho dificuldade em descrever. Não era ódio nem amor. Talvez fosse apenas um profundo cansaço, um alívio antecipado do fardo que carregara por tanto tempo. O Joaquim partiu para Lisboa 7:30, sem suspeitar que aquela despedida rotineira seria a última. Assim que o seu carro deixou o estacionamento da igreja, comecei a reunir as minhas coisas, apenas o essencial, o que coubesse em 2 malas pequenas. Roupas, alguns livros, o meu diário, poucas recordações da vida anterior ao casamento. Deixei para trás tudo o que ele me dera, joias, presentes, itens que carregavam memórias que preferia não levar comigo. Coloquei a carta sobre a nossa cama junto com a minha aliança de casamento. Respirei fundo para ganhar coragem. Desci as escadas do apartamento pastoral pela última vez, atravessei o templo silencioso e saí para a rua, para o mundo, para a vida, para a liberdade. Enquanto esperava na paragem do autocarro que me levaria à estação de onde seguiria para Coimbra e para a casa da Lúcia, olhei para o imponente templo da Assembleia da Fé Renovada. O sol da manhã iluminava a cruz no alto da torre, fazendo-a brilhar contra o céu azul de junho. Uma cruz que deveria simbolizar redenção e esperança, mas que para mim se tornara símbolo de opressão e dor.
Não és tu, Deus, sussurrei, sentindo lágrimas quentes a escorrerem-me pelo rosto. Nunca foste tu. O autocarro chegou, e com ele a sensação arrebatadora de estar finalmente a tomar as rédeas do meu próprio destino. Aos 38 anos eu estava a recomeçar. Assustada, sim. Incerta do futuro, certamente. Mas pela primeira vez em muitos anos a respirar o ar puro da possibilidade. Quando o veículo se afastou, levando-me para longe do templo do apartamento pastoral e do Joaquim, senti algo inesperado a nascer dentro de mim, algo que pensei ter perdido para sempre esperança, uma esperança tangível, concreta, que tomava a forma de um horizonte aberto à minha frente. O inferno particular que, fora o meu casamento com um pastor, chegava ao fim, e embora eu ainda não soubesse, estava apenas a começar a jornada de volta a mim mesma. A minha chegada a Coimbra, casa da Lúcia, deveria ter sido o final da história, o ponto em que a princesa escapa do castelo do dragão e vive feliz para sempre. Mas a vida real raramente segue os roteiros dos contos de fadas. Os dragões nem sempre desistem facilmente das suas prisioneiras. Na primeira semana vivi em constante estado de alerta. Cada batida na porta, cada toque de telefone fazia-me pular da cadeira. O meu corpo habituara-se ao perigo como um animal selvagem que ainda procura predadores mesmo quando já está em segurança. A Lúcia percebeu o meu pânico e passou a atender todas as chamadas, a verificar quem estava à porta antes de abrir. Ele não te vai encontrar, Zezé, e se encontrar, não te vai levar. Não enquanto eu for viva, garantia minha irmã com uma determinação que me comovia e tranquilizava. A vaga de professora substituta confirmou-se e mergulhei no trabalho como quem se agarra a uma boia de salvação. Lecionar novamente após tantos anos era como despertar músculos adormecidos. Doloroso no início, mas progressivamente reconfortante e familiar. As crianças, com a sua energia e curiosidade, serviam como antídoto para o veneno do medo que ainda corria nas minhas veias. Foi no final do segundo mês, quando começava a baixar as minhas guardas, que o impensável aconteceu. Regressava da escola numa tarde de agosto, quando avistei o carro do Joaquim estacionado próximo ao prédio da Lúcia. O meu coração disparou. Instintivamente, escondi-me atrás de um quiosque a observar a distância. Ele estava lá parado no passeio a conversar com o porteiro, provavelmente a mostrar uma foto minha, a perguntar se me conheciam. Corri para um café próximo e telefonei para a Lúcia avisando-a. Ela agiu rapidamente e mandou o porteiro dizer que não me conhecia, que não havia ninguém com a minha descrição a morar no edifício. Passei horas naquele café a tremer apesar do calor, até que a Lúcia ligou a confirmar que ele se fora embora. Ele não desistiu. Zezé, disse ela gravemente. Isto foi só o começo. A Lúcia estava certa. Nos dias seguintes, ele apareceu na escola onde eu lecionava. Conseguiu inclusive falar com a diretora antes que eu fosse alertada. Apresentou-se como meu marido preocupado. Disse que eu estava a passar por problemas emocionais que abandonaram o nosso lar e os meus compromissos na igreja repentinamente. Um homem de Deus, comentou a diretora, depois, impressionada com a sua aparência respeitável, a sua eloquência, o seu aparente amor por mim. Talvez devesse conversar com ele, Maria José. Ele parece realmente preocupado com o seu bem-estar. Aquele era o verdadeiro poder do Joaquim, a sua capacidade de manipular percepções de parecer íntegro e amoroso aos olhos dos outros. Sentada na sala da diretoria, expliquei da forma mais calma possível que estava a separar-me dele por motivos sérios, que temia pela minha segurança, que precisava da escola como refúgio, não como ponto de contato. A expressão da diretora mudou gradualmente de ceticismo para compreensão conforme eu falava. No final, ela assentiu gravemente. Entendo. Não se preocupe. Não permitiremos que ele entre em contato consigo aqui. Esta é uma instituição de ensino, não um local para resolver problemas conjugais. Aquele foi apenas o primeiro movimento num jogo de xadrez doloroso. O Joaquim passou a enviar membros da igreja para me procurar. Sempre os mais bem-intencionados, aqueles que genuinamente acreditavam estar a ajudar uma ovelha desgarrada a retornar ao rebanho. Vinham com versículos, com apelos emocionais, com alertas sobre os perigos espirituais da minha decisão. Deus odeia o divórcio, irmã, repetiam eles com olhos preocupados e vozes suaves. O inimigo está a usar o seu coração magoado para afastar da vontade divina.
O mais doloroso não era a perseguição em si, mas perceber como a comunidade que fora a minha família por anos fora programada para ver a minha libertação como uma tragédia espiritual, como se deixar um relacionamento abusivo fosse um pecado maior que o próprio abuso. Em setembro, recebi uma carta da advogada que a dona Lourdes me ajudara a contactar. A lei do divórcio estava em vigor e agora eu poderia legalmente iniciar o processo de separação. Seria difícil, especialmente sem o consentimento do Joaquim, mas era possível. Pela primeira vez, tinha uma arma real contra ele, a lei, não apenas a minha determinação pessoal. No mesmo dia, ao regressar do trabalho, encontrei a Lúcia à minha espera com uma expressão grave. A dona Lourdes piorou, disse ela suavemente. Está no hospital, pediu para te ver. Corremos para o hospital da Santa Casa da Misericórdia. Encontrei a minha mentora e amiga num quarto particular mais frágil do que nunca, mas com os olhos ainda brilhantes de determinação. Quando segurei a sua mão fina entre as minhas, ela sorriu. Conseguiste, Maria José? Sussurrou ela, a sua voz apenas um sopro. Saíste daquela prisão. Graças à senhora, respondi, as lágrimas a turvarem minha visão. Nunca teria encontrado a coragem sem a sua ajuda. Ela fez um gesto leve de negação. A coragem sempre esteve aí dentro. Eu apenas ajudei-te a encontrá-la. Parou para recuperar o fôlego, cada palavra, a exigir claramente esforço. Agora precisas de continuar. Ele não vai desistir facilmente. Homens como Joaquim não conseguem aceitar a derrota, especialmente quando vem de alguém que consideravam propriedade. Antes que eu pudesse responder, ela continuou. No fundo da segunda gaveta da minha cômoda, há um envelope em teu nome. A chave da casa está com a Teresa, a sua sobrinha enfermeira. Pega-o antes que... Não conseguiu completar a frase, mas eu entendi. A dona Lourdes estava a preparar a sua partida, a colocar os seus assuntos em ordem. 2 dias depois, ela faleceu pacificamente durante o sono. No funeral, mantive-me à distância a observar de longe, temerosa de que o Joaquim pudesse aparecer. Ele conhecia a minha proximidade com ela. A Teresa encontrou-me após a cerimônia e discretamente passou-me a chave da casa. Ela deixou instruções claras, disse a enfermeira. Deve ir sozinha quando achar seguro. Esperei até domingo, quando sabia que o Joaquim estaria ocupado com os cultos o dia inteiro. Com o coração apertado, entrei na casa que tantas vezes fora o meu refúgio. O silêncio era opressivo. Nada de música clássica a tocar suavemente, nada do aroma a café fresco que sempre preenchia o ambiente. No quarto, abri a segunda gaveta da cômoda antiga. Lá estava o envelope com o meu nome escrito na letra elegante da dona Lourdes. Dentro, encontrei uma chave de cofre bancário, documentos de uma pequena poupança em meu nome e uma carta manuscrita. Minha querida Maria José, começava a carta. Se estás a ler isto, significa que completei a minha jornada neste mundo. Não te entristeças. Vivi uma vida plena com alegrias e dores que moldaram quem sou. O que lamento é não poder acompanhar pessoalmente a tua jornada de renascimento que agora se inicia. As lágrimas turvavam minha visão, mas continuei a ler. O dinheiro não é muito, mas deve ajudar-te a recomeçar sem dependeres de ninguém. Usa-o sabiamente. Quanto ao Joaquim, lembra-te, homens como ele alimentam-se do medo dos outros. É o seu combustível, a sua fonte de poder. No momento em que deixares de o temer, ele perderá o controlo sobre ti. As palavras finais daquela carta gravaram-se na minha alma. A tua vida é tua, agora, Maria José. Vive-a plenamente, sem medo, sem arrependimentos. É a maior homenagem que podes prestar a quem realmente te amou. Voltei para o apartamento da Lúcia com um novo sentido de propósito. A morte da dona Lourdes, em vez de me enfraquecer, fortalecer a minha determinação. O seu último presente para mim não fora apenas o dinheiro embora. Aquilo significasse independência financeira por alguns meses, mas algo infinitamente mais valioso, a certeza de que a minha libertação não era egoísmo, não era rebeldia. Espiritual, mais um ato de respeito à vida que Deus me dera. Enquanto organizava os documentos na mesa da cozinha, o telefone tocou. A Lúcia atendeu
e a sua expressão transformou-se instantaneamente. Ele sussurrou a cobrir o bocal com a mão. Diz que precisa de falar contigo urgentemente. Algo sobre a Helena. O nome da Helena fez o meu sangue gelar. Por que é que o Joaquim mencionaria a jovem secretária com quem tivera um caso? Seria algum tipo de armadilha, uma manipulação para conseguir a minha atenção ou acontecera algo realmente grave? Peguei no telefone das mãos da Lúcia, que olhava com preocupação. Estou, disse secamente, tentando controlar o tremor na voz. Maria José. A voz do Joaquim soava diferente. Não havia a costumeira autoridade pastoral, nem o tom manipulativo de arrependimento que ele usara em algumas tentativas anteriores de contacto. Havia algo quase humano. Precisamos de conversar. É sobre a Helena. Ela está no hospital. Por que é que eu me devo importar com isso? Joaquim respondia mais friamente do que pretendia. Anos de dor acumulada endureceram meu coração. Um suspiro pesado do outro lado da linha. Ela tentou suicidar-se. Deixou uma carta. O teu nome está nela. Ela quer ver-te. O choque deixou-me momentaneamente sem palavras. A Helena, aquela jovem de olhos brilhantes e sorrisos fáceis a tentar tirar a própria vida. O que poderia ter-la levado a tal desespero? E por que é que o meu nome estaria na sua carta de despedida? Qual hospital? Perguntei finalmente. Hospital da Santa Casa, aqui na Figueira. Estou aqui agora. Não estou a mentir, Maria José. Ela precisa mesmo de falar contigo. Após desligar a Lúcia, tentou dissuadir-me. Pode ser uma armadilha, Zezé. Ele vai tentar levar-te de volta a usar essa rapariga como isco. Talvez a minha irmã estivesse certa, mas algo na voz do Joaquim dizia-me que desta vez era diferente. E se a Helena estivesse realmente entre a vida e a morte, a querer ver-me, que tipo de pessoa eu seria se recusasse? Vou ligar primeiro para o hospital confirmar se ela está mesmo internada. Decidi a procurar um meio termo. A confirmação veio. Helena Silveira, 23 anos, internada na noite anterior após ingestão de medicamentos. Estado grave, mas estável. A enfermeira não pôde fornecer mais detalhes, mas foi o suficiente para validar a história do Joaquim. Vou contigo, insistiu a Lúcia, e não tentei dissuadi-la. A sua presença seria a minha âncora de segurança. No hospital, o meu coração acelerou ao ver o Joaquim na sala de espera. Estava abatido, com olheiras profundas e a barba, por fazer uma visão tão distante do pastor imponente que eu conhecera. Ao avistar-nos, levantou-se, mas manteve a distância como se pressentisse a minha desconfiança. Os médicos autorizam apenas uma visita. Breve, informou ele, a voz rouca. Ela está sedada, mas consciente. Vou esperar aqui, disse a Lúcia, apertando a minha mão em sinal de apoio. Segui a enfermeira pelos corredores silenciosos, cada passo a ampliar a minha apreensão. O que poderia a Helena querer comigo? Que confissão seria tão importante a ponto de mencionar o meu nome na sua possível despedida da vida? Ela estava ligada a monitores e soros, parecendo absurdamente jovem e frágil naquela cama de hospital. Os seus olhos abriram-se quando me aproximei, um leve reconhecimento a perpassar o seu rosto pálido. Maria José, sussurrou ela, a sua voz quase inaudível. Vieste? Estou aqui. Helena, respondi suavemente, puxando uma cadeira para perto da cama. O Joaquim disse que querias ver-me. Ela fechou os olhos brevemente, como se reunisse forças. Preciso que saibas. Preciso que alguém saiba a verdade. Que verdade, Helena? Os seus olhos encheram-se de lágrimas. Não foi só uma vez. Não foi só um erro momentâneo, como ele diz na igreja. Estamos juntos há mais de 1 ano. Ele prometeu que te deixaria, que assumiria o nosso relacionamento. A sua voz falhou. O bebê era dele. Ele obrigou-me a abortar. Disse que era a única solução que Deus entenderia. Cada palavra era como uma faca. Não por revelar a traição, isso eu já sabia, mas por expor a profundidade da hipocrisia, a extensão do dano que o Joaquim causava às pessoas que o cercavam. Pensei que poderia conviver com isso, continuou a Helena, sua respiração irregular. Pensei que o amava o suficiente para aceitar qualquer coisa. Mas então descobri a verdade sobre ti e sobre mim. Ela assentiu fracamente.
Na semana passada, depois que saíste, ele começou a espalhar histórias. Disse à congregação que tinhas problemas mentais, que abandonaste o lar num momento de instabilidade emocional. Alguns diáconos sugeriram procurar ajuda psiquiátrica para ti. Outros falavam sobre possessão demoníaca. Senti uma onda de náusea. Era exatamente o tipo de manipulação que o Joaquim dominava: destruir reputações, reescrever narrativas, transformar vítimas em vilões. Foi quando percebi que ele jamais cumpriria a sua promessa, prosseguiu a Helena, cada palavra parecendo consumir as suas últimas energias. Se ele podia fazer isso com a mulher com quem foi casado por anos, o que faria comigo quando se cansasse? Tentei terminar tudo. Ele ficou furioso. Disse que eu seria expulsa da igreja por sedução, que ninguém acreditaria em mim. A sua mão frágil buscou a minha. Não vi saída. Não conseguia imaginar a minha vida sem ele, sem a igreja, sem tudo o que construí nestes anos. Mas também não podia continuar a viver na mentira. Uma lágrima escorreu pela sua face pálida. Precisava que alguém soubesse, alguém que entendesse. Estou aqui, Helena. Estou a ouvir, assegurei, segurando a sua mão entre as minhas. Como conseguiste, Maria José? Como encontraste a força para sair? A pergunta apanhou-me desprevenida. Como explicar àquela jovem devastada o longo processo de despertar, os anos de dor acumulada, o apoio de pessoas como a Dona Lourdes? Um passo de cada vez, respondi finalmente. Primeiro a aceitar que merecia algo melhor, depois a procurar ajuda mesmo quando parecia impossível. A Helena fechou os olhos como se absorvesse as minhas palavras. Ele é muito poderoso, sussurrou. Na igreja, na comunidade, ninguém jamais acreditará em nós. Não precisamos que todos acreditem, respondi, uma ideia a começar a formar-se na minha mente. Só precisamos de saber a verdade e agir a partir dela. Ficamos em silêncio por alguns instantes. A enfermeira entrou, indicando que o meu tempo acabara. Antes de me retirar, a Helena apertou a minha mão uma última vez. Obrigada por vires, pensei que me odiarias. Não te odeio, Helena. Somos ambas vítimas do mesmo homem. Ao deixar o quarto, uma certeza cristalizou-se no meu coração. Não poderia simplesmente seguir em frente com a minha vida, sabendo que o Joaquim continuava a destruir outras mulheres, a usar a fé como arma, a igreja como escudo. Não era apenas sobre mim agora. Era sobre a Helena, sobre todas as outras que viriam depois dela, se nada fosse feito. No corredor encontrei o Joaquim à espera, ansioso. Pela primeira vez olhei para ele sem medo, sem a reverência que ele exigira por tantos anos. Vi apenas um homem comum, fraco, dependente do poder que exercia sobre os outros para se sentir completo. O que é que ela te disse? Perguntou, tentando assumir aquele tom pastoral autoritário que eu conhecia tão bem. A verdade, Joaquim. Ela disse-me a verdade. A cor fugiu do seu rosto. Pude ver o pânico nos seus olhos, o medo de que o seu cuidadosamente construído império de mentiras começasse a desmoronar. Maria José precisa de entender. As tentações que um homem na minha posição enfrenta, a pressão do ministério. Ergui a mão interrompendo. Um gesto que jamais teria ousado fazer durante o nosso casamento. Não estou interessada nas tuas justificativas. Estou aqui pela Helena, não por ti. Os seus olhos estreitaram-se, aquela familiar transformação a ocorrer da contrição fingida para a raiva mal contida. O que pretendes fazer? Destruir a obra de Deus por vingança. A obra de Deus, sente uma risada amarga escapar dos meus lábios. É isso que chamas a tua hipocrisia, o teu abuso, a tua manipulação, obra de Deus? Ele baixou a voz, olhando ao redor para se certificar de que ninguém ouvia. Tenho centenas de fiéis que dependem de mim, da minha liderança espiritual. Pensas que Deus permitiria que eu construísse tudo isto se não fosse a sua vontade? Não coloques os teus pecados na conta de Deus, Joaquim. Ele deu o livre-arbítrio a todos nós, inclusive a liberdade, para fazer escolhas terríveis e magoar pessoas inocentes. Vi a fúria crescer nos seus olhos, aquele olhar que tantas vezes precedera explosões violentas dentro da nossa casa. Mas estávamos num hospital em público. O seu controle sobre mim acabara. O que queres em troca do teu silêncio? Perguntou finalmente, a voz um sibilo tenso.
Naquele momento, compreendi o verdadeiro medo do Joaquim. Não era de Deus, nem da justiça divina. Era do escândalo da perda de status, do desmoronamento da imagem que construíra tão cuidadosamente. Quero que me deixes em paz, Joaquim. Completamente. Sem mais visita surpresa, sem enviares membros da igreja para me resgatar, sem espalhares mentiras sobre a minha saúde mental. E quero o divórcio. Sem contestações, sem atrasos. Ele encarou-me em silêncio a calcular as suas opções. E a Helena? A Helena precisa de ajuda, não das tuas manipulações. Se ela decidir deixar a igreja, não interferirás. Se decidir ficar, tratá-la-ás com respeito, não como tua propriedade. Um longo momento de tensão estabeleceu-se entre nós. Pude ver a luta interna nos seus olhos, o orgulho ferido contra o instinto de autopreservação. E se eu me recusar, então irei ao presbitério regional com tudo o que sei, e à polícia se necessário. O aborto que facilitaste é crime, Joaquim, sem falar no adultério que tanto condenas do púlpito. Foi como se algo quebrasse dentro dele alguma última ilusão de controlo sobre a situação. Os seus ombros caíram levemente. Não és mais a mulher com quem me casei, disse ele quase com espanto. Graças a Deus por isso, respondi sentindo uma tranquilidade que não experimentava há anos. Saí do hospital naquela tarde com uma estranha sensação de leveza. Não era exatamente felicidade, as circunstâncias eram trágicas demais para isso, mas um profundo alívio, como quem finalmente depõe um fardo que carregou por tempo demais. A Lúcia observava-me com preocupação enquanto eu narrava o encontro com a Helena e a confrontação com o Joaquim. Achas mesmo que ele vai cumprir o acordo, que te vai deixar em paz assim, sem mais nem menos? Não sei admitir honestamente, mas pela primeira vez sinto que tenho algum poder na situação. Ele tem muito a perder se eu decidir falar. Os dias seguintes foram de cautelosa espera. Parte de mim temia que o Joaquim ignorasse o nosso acordo, que voltasse com força total na sua campanha para me recuperar ou me destruir. Mas os dias passaram sem incidentes. Nenhuma visita surpresa, nenhum membro da igreja enviado para me convencer a voltar. Era como se eu tivesse subitamente deixado de existir no universo da Assembleia da Fé Renovada. Uma semana depois recebi uma chamada do hospital. A Helena tivera alta e gostaria de me ver. Encontramo-nos num pequeno café perto da Marginal. Ela parecia frágil ainda, mas havia uma nova determinação nos seus olhos. Decidi sair da igreja, anunciou ela após os primeiros momentos de conversa hesitante. Não posso continuar lá a fingir que nada aconteceu. Tens a certeza, é toda a tua vida social os teus amigos. Ela sentiu firmemente. Conversei com os meus pais. Eles não sabem de tudo. Não contei sobre o bebê. A sua voz falhou momentaneamente, mas sabem o suficiente. Vou morar com eles em Aveiro por um tempo até me reorganizar. Senti uma mistura de alívio e admiração pela sua coragem. A Helena estava a escolher um recomeço limpo, longe da influência do Joaquim. E tu, perguntou ela, o que vais fazer agora? Uma pergunta aparentemente simples, mas carregada de significados. O que eu faria com a minha vida recém-recuperada, com a minha liberdade duramente conquistada? Continuar a lecionar, respondi. É o que sempre amei fazer. E quero estudar mais, talvez fazer um curso superior, pedagogia ou letras. A Helena sorriu, um sorriso pequeno, ainda marcado pelo sofrimento recente, mas genuíno. É estranho, não é, planear uma vida só nossa, sem alguém a ditar cada passo. É estranho e maravilhoso, concordei. Antes de nos despedirmos, ela segurou as minhas mãos com força. Obrigada por não me julgares, por entenderes. Não há nada para julgar, Helena. Ambas fomos manipuladas por alguém que deveria proteger-nos, não ferir-nos. Observei-a enquanto se afastava. Uma jovem mulher a carregar cicatrizes invisíveis, mas a caminhar para a luz. Algo no seu passo determinado lembrou-me de mim mesma semanas antes, a deixar o apartamento pastoral para sempre. 2 semanas depois, recebi pelo correio os papéis do divórcio. O Joaquim iniciara o processo, citando incompatibilidade irreconciliável como motivo. Não havia menções a transtornos mentais ou abandono de lar, apenas o reconhecimento formal de que o nosso casamento terminara.
Assinei os documentos com uma mistura de emoções. Alívio, claro, mas também uma pontada de tristeza pela jovem idealista que eu fora um dia que sonhara com um casamento abençoado ao lado de um homem de Deus. O divórcio foi finalizado em março de 1979 sem contestações, sem audiências dramáticas. Joaquim não compareceu ao tribunal, enviou seu advogado com uma procuração. Era como se quisesse manter a maior distância possível de mim e das verdades que eu carregava. A notícia do divórcio espalhou-se rapidamente. Alguns membros da igreja, especialmente mulheres com quem eu desenvolvera amizades genuínas, procuraram-me discretamente. Queriam saber a minha versão, sentiam, a minha falta, questionavam a narrativa oficial que o Joaquim construíra sobre a minha saída. Não me esforcei para as convencer de nada. Apenas partilhei a minha verdade com quem estava disposto a ouvir. O mais surpreendente foi a visita do diácono Samuel, um dos homens mais respeitados da congregação. Apareceu na minha sala de aula, após o expediente visivelmente desconfortável. Irmã Maria José, ou prefere apenas Maria José agora? Apenas Maria José está ótimo, respondi curiosa sobre o propósito da sua visita. Ele pigarreou, ajustando o colarinho da camisa. Vim pedir desculpas. Quando saiu, eu acreditei no que o pastor Joaquim disse, que estava emocionalmente perturbada, que precisava de orações não de apoio para o seu afastamento. Fiquei surpresa com a sua franqueza, e o que mudou a Helena conversou comigo antes de partir. Não entrou em detalhes, mas disse o suficiente. E depois, comecei a observar certas inconsistências no comportamento do pastor, certas atitudes que não condizem com o que ele prega. Não pedi que elaborasse. Não precisava. O véu começara a cair para outros além de mim. A igreja está a passar por um momento difícil, continuou ele. Muitos estão confusos, alguns já saíram. Pensei que talvez, se voltasse, explicasse o seu lado. Abanei a cabeça gentilmente. Não é o meu papel consertar o que está quebrado lá, Samuel, nem expor o Joaquim publicamente. Cada pessoa precisa de fazer a sua própria jornada de descoberta como o Senhor está a fazer. Ele pareceu desapontado, mas assentiu em compreensão. Entendo. Só queria que soubesse que nem todos a julgaram. Alguns de nós estamos a começar a enxergar para além das aparências. Aquela visita foi um momento decisivo para mim. Percebi que não precisava de uma vindicação pública, de uma admissão coletiva dos erros cometidos contra mim. A verdade tinha o seu próprio poder, o seu próprio tempo. Emergiria gradualmente, alcançando aqueles que estivessem prontos para receber. Naquele mesmo mês, utilizando parte do dinheiro deixado pela Dona Lourdes, matriculei-me no curso de pedagogia da universidade local. Aos 39 anos, era significativamente mais velha que a maioria dos colegas, mas isso não me intimidou. Cada aula era um passo adiante na minha reconstrução. Cada novo conhecimento adquirido era uma peça do quebra-cabeças da minha identidade a ser recolocada no lugar. Foi também nesse período que comecei a reexaminar a minha relação com a fé. Não queria abandonar a minha crença em Deus. Ela fora o meu sustento nos momentos mais sombrios, mas precisava de encontrar uma maneira de separar a fé genuína das distorções que experimentara de me reconectar com um Deus de amor, não de medo e controlo. Visitei diferentes igrejas de várias denominações. Algumas vezes saí a meio do culto sufocada por lembranças dolorosas disparadas por certas frases ou posturas. Outras vezes permanecia até ao fim a absorver o que ressoava positivamente em mim e a descartar o que não servia mais. Eventualmente encontrei uma pequena comunidade ecumênica que se reunia aos domingos num centro comunitário. Não havia hierarquia rígida nem dogmas inflexíveis, apenas pessoas a procurar sinceramente viver os princípios de amor e compaixão ensinados por Jesus. Ali, gradualmente redescobri o que significava ter fé sem medo, acreditar sem subjugar a minha própria razão, pertencer sem perder a minha individualidade. No final de 1979, cerca de 1 ano e meio após a minha saída do casamento com Joaquim, recebi uma carta inesperada da Helena. Escrevia de Aveiro, onde estava a terminar o curso de contabilidade.
Encontrar um novo propósito, novos amigos, uma nova comunidade de fé menor e mais acolhedora. Às vezes ainda acordo ao meio da noite a lembrar-me do que Vivi escreveu ela, mas esses momentos estão a ficar menos frequentes. Estou a aprender que a nossa história não termina nos nossos piores capítulos. Aquelas palavras ecoaram profundamente em mim. A nossa história não termina nos nossos piores capítulos. De facto, às vezes é justamente nesses momentos mais obscuros que encontramos a força para escrever as páginas mais significativas das nossas vidas. É difícil acreditar que mais de 4 décadas se passaram desde aqueles eventos que redefiniram o curso da minha existência. Sentada agora nesta poltrona confortável a contemplar o vai-vem do mar através da janela do meu apartamento na Figueira da Foz, percebo que a vida se desdobrou de maneiras que jamais poderia imaginar naqueles dias sombrios de 1978. Após concluir a minha licenciatura em pedagogia, dediquei-me integralmente à educação. Lecionei em escolas públicas e particulares, desenvolvendo uma especial afinidade com crianças que enfrentavam dificuldades de aprendizagem. Havia algo profundamente gratificante em ajudar aqueles que outros tinham rotulado como problemas a descobrirem o seu próprio valor e potencial. Aos 45 anos, quando muitas mulheres já consideravam encerrado o seu capítulo romântico, conheci o Augusto. Era viúvo proprietário de uma pequena loja de materiais de construção, pai de 2 filhos adultos. Não tinha formação teológica, não citava versículos de memória, não liderava congregações impressionadas. E isso era exatamente o que tornava o seu caráter genuíno tão refrescante. O nosso relacionamento cresceu lentamente, construído sobre conversas honestas, respeito mútuo e uma compreensão partilhada de que ambos carregávamos cicatrizes do passado. Quando me pediu em casamento 1 ano depois, fui tomada por um medo irracional. E se tudo acontecer novamente, perguntei a Lúcia, que continuava a ser a minha conselheira mais próxima. Zezé respondeu a minha irmã com a sua sabedoria simples e direta. O Augusto não é o Joaquim, assim como tu não és mais aquela jovem professora insegura de 1972. Todos os relacionamentos têm riscos, mas tu agora tens algo que não tinhas antes: discernimento. Casei-me com o Augusto numa cerimônia simples com poucos convidados. Não houve sermões grandiloquentes sobre submissão feminina, nem promessas de prosperidade ministerial. Apenas 2 adultos maduros a comprometerem-se a caminhar juntos, a apoiarem-se mutuamente, a respeitarem a individualidade um do outro. Para minha surpresa, aos 47 anos, descobri que estava grávida, algo que os médicos me tinham dito ser improvável, considerando a minha idade e algumas complicações de saúde. A Miriam nasceu saudável em 1980, e Sete, uma menina de olhos curiosos, que desde cedo demonstrou a determinação que me salvara anos antes. Enquanto construía esta nova vida, ocasionalmente recebia notícias da Assembleia da Fé Renovada e do Joaquim. O crescimento meteórico da igreja continuou por alguns anos após a minha saída, com novas filiais a serem abertas em cidades vizinhas. O Joaquim casou-se novamente em 1980 com uma jovem de 25 anos, uma união que foi apresentada à congregação como divinamente orquestrada. Porém, em meados dos anos 80 começaram os rumores de irregularidades financeiras, desvios de dízimos, uso indevido de doações destinadas a obras sociais, extravagâncias pessoais pagas com recursos da igreja. Em 1988, uma reportagem de investigação de um jornal local expôs essas práticas, levando a um escândalo que dividiu a congregação. Não senti alegria com a sua queda, apenas uma tristeza resignada pelo sofrimento de tantos fiéis sinceros que tinham confiado nele. O Joaquim nunca foi formalmente acusado. A lealdade de alguns líderes e o medo que outros tinham de se posicionar contra ele garantiram que as consequências legais fossem evitadas, mas perdeu grande parte da sua influência, limitando-se a pastorear uma congregação muito menor nos anos seguintes. A Helena e eu mantivemos contato esporádico ao longo dos anos. Ela casou-se com um professor universitário, teve 2 filhos, construiu uma carreira sólida como contabilista. Numa das suas cartas escreveu:
Às vezes pergunto-me como seria a minha vida se não tivesse ganho coragem naquele hospital. Provavelmente estaria a viver na sombra de alguém sem jamais descobrir a minha própria luz. Quanto a mim, descobri que a libertação é um processo contínuo. Mesmo anos depois de deixar o Joaquim, ainda me apanhava ocasionalmente a reproduzir padrões de submissão desnecessária, a pedir permissão quando não precisava temer expressar opiniões divergentes. O Augusto, com a sua paciência característica, muitas vezes precisava de me lembrar: Maria José, não precisas da minha aprovação para seres quem és. A fé permaneceu uma parte importante da minha vida, mas transformada. Não mais uma ferramenta de controlo e medo, mas uma fonte de força e esperança. Aprendi a questionar interpretações bíblicas que diminuíam as mulheres, a reconhecer a diferença entre reverência genuína e submissão imposta por estruturas de poder. Encontrei uma espiritualidade que celebrava a minha humanidade completa, em vez de exigir o seu sacrifício no altar de papéis de gênero rigidamente definidos. A Miriam cresceu a observar esse exemplo. Uma mãe que valorizava tanto a fé, quanto o pensamento crítico, tanto a tradição, quanto a evolução pessoal. Quando decidiu estudar medicina contra a opinião de alguns familiares que consideravam a profissão muito exigente para uma mulher, apoiei-a incondicionalmente. Nunca deixes ninguém convencer-te de que os teus sonhos são grandes demais, dizia-lhe frequentemente. Hoje, aos 85 anos, olho para trás com uma clareza que só o tempo proporciona. Vejo a jovem Maria José de 32 anos tão ansiosa por aceitação e propósito que confundiu controlo com amor-dominação com liderança espiritual. Não a julgo. Entendo que ela fez o melhor que podia com as ferramentas emocionais e espirituais que possuía naquele momento. Vejo também a mulher de 38 anos que encontrou coragem para recomeçar, que escolheu a incerteza da liberdade em vez da segurança da prisão conhecida. Sinto orgulho dela, da força que nem sabia que tinha, da determinação que descobriu no processo. E vejo a professora, a esposa, a mãe, a avó que me tornei nos anos seguintes, imperfeita ainda a aprender, mas fundamentalmente livre para ser autenticamente eu mesma. O Augusto faleceu há 7 anos após uma breve batalha contra o cancro. A sua partida deixou um vazio imenso, mas também uma profunda gratidão pelos 35 anos que partilhamos. Anos de parceria genuína, de amor construído sobre respeito mútuo, de crescimento lado a lado em vez de um sobre o outro. As minhas netas Clara e Beatriz, filhas da Miriam, são agora jovens mulheres a construir as suas próprias vidas. A Clara, a mais velha, perguntou-me recentemente durante um almoço de família: avó, arrependes-te do teu primeiro casamento, de todos aqueles anos difíceis? A pergunta apanhou-me desprevenida, mas respondi com a honestidade: aprendi a valorizar. Arrepender-me seria negar a mulher em que me transformei através daquela experiência. O sofrimento por si só não tem valor, mas o que aprendemos através dele pode ser inestimável. Cada cicatriz conta uma história de ferimento, sim, mas também de cura. Nas minhas caminhadas matinais pela praia da Figueira da Foz, frequentemente paro para observar o mar. A sua constância e mutabilidade simultâneas sempre me fascinaram. As mesmas águas que podem destruir embarcações nos dias de tempestade, também trazem serenidade nos dias de calmaria. Como a vida penso, como a fé, como o amor. Acredito que histórias como a minha precisam de ser contadas não para semear desconfiança contra líderes religiosos, muitos dos quais são pessoas sinceras e dedicadas, mas para lembrar que a espiritualidade autêntica sempre liberta, nunca encarcera. O verdadeiro Deus, aquele que descobri após anos de distorções, não exige a anulação da personalidade, não reforça estruturas opressivas, não silencia vozes. Às vezes, quando participo nos encontros de apoio a mulheres que deixaram relacionamentos abusivos, um trabalho voluntário que iniciei após a minha reforma do magistério, vejo nos olhos delas o mesmo medo que um dia dominou os meus. O medo de que talvez estejam a ser rebeldes, de que talvez estejam a abandonar a sua cruz, de que talvez Deus as desaprove por escolherem a autopreservação. A vontade de Deus para a vossa vida inclui-vos vivas, saudáveis e inteiras, digo-lhes sempre.
Qualquer interpretação religiosa que justifique a vossa destruição sistemática não vem do Criador que nos fez à sua imagem e semelhança. Algumas dessas mulheres vêm de contextos religiosos, outras não. Algumas mantêm a sua fé, outras abandonam-na. Respeito cada caminho individual. O que todas partilham, porém, é a necessidade de se reconciliarem com o seu valor intrínseco após anos a serem convencidas de que não o possuíam. A minha neta Beatriz, que está a cursar psicologia, perguntou-me recentemente: avó, como conseguiste reconstruir a tua autoestima depois de tudo o que viveste? Foi uma pergunta profunda que me fez refletir longamente antes de responder. Não foi um momento único, um grande despertar, expliquei finalmente. Foi uma série de pequenas escolhas diárias. Cada vez que me permiti ter uma opinião sem pedir aprovação primeiro. Cada vez que reconheci um talento ou habilidade sem o diminuir imediatamente. Cada vez que me olhei ao espelho e vi uma pessoa completa, não apenas uma extensão de alguém ou algo, pausei a procurar as palavras certas. Houve recaídas, claro. Dias em que a voz do Joaquim parecia mais forte na minha mente que a minha própria voz. Mas gradualmente aprendi a identificar aquela voz como um eco do passado, não como uma verdade do presente. Ao longo dos anos recebi cartas e posteriormente e-mails de mulheres que passaram por experiências semelhantes, esposas de pastores missionárias, líderes de ministérios femininos que lentamente perderam a sua identidade nas engrenagens de sistemas religiosos patriarcais. Algumas ainda a lutar para sair, outras já no processo de reconstrução. Como soubeste que era a hora certa? Perguntam muitas delas. Como tiveste a certeza de que não era apenas a tua carne rebelde, como dizem, mas realmente a coisa certa a fazer? A resposta que ofereço é sempre a mesma. Quando a voz que te chama para a liberdade é mais clara e mais constante que a voz que te mantém no cativeiro, é hora de ouvir. Deus não compete com o nosso bem-estar. Ele promove-o. O cheiro a maresia ainda penetra minha janela todas as manhãs. Mas agora traz consigo memórias de superação, não de opressão. Às vezes, quando o sol nasce sobre o oceano, a colorir o horizonte com tons de laranja e rosa, sinto uma gratidão tão profunda que mal consigo contê-la. Gratidão por estar viva, por ter sobrevivido, por ter permitido que a minha história continuasse para além daquele capítulo sombrio. Hoje, compreendo que o verdadeiro testemunho cristão, se é que posso usar essa expressão, não está em suportar calada o sofrimento evitável, mas em ter a coragem de procurar uma vida abundante, a vida que o próprio Cristo disse ter vindo trazer. Não uma abundância de posses materiais ou status social, mas uma riqueza de autenticidade, propósito e conexões genuínas. Se há uma lição que gostaria de partilhar com qualquer pessoa presa numa estrutura religiosa opressiva, seria: esta Deus é infinitamente maior que as caixas doutrinárias em que tentamos conter Ló. A verdadeira espiritualidade sempre expande a nossa humanidade e nunca a contrai. Sempre nos eleva, nunca nos diminui. Sempre constrói, nunca destrói. Na minha mesa de cabeceira mantenho um pequeno caderno onde anoto pensamentos e reflexões antes de dormir, um hábito que cultivei por décadas. Recentemente escrevi estas palavras que talvez resumam o que aprendi nos meus 85 anos de jornada. O inferno nem está nas chamas eternas que os pregadores anunciam. Está nas pequenas mortes diárias que aceitamos em nome de um Deus que fizeram refém de interpretações convenientes. O paraíso não está em alguma existência etérea após a morte. Começa aqui, quando nos permitimos ser plenamente humanos, plenamente vivos, plenamente livres para amar e ser amados, sem medo. Esta é a minha história. Uma história de queda e ascensão, de prisão e libertação, de silenciamento e de reencontro com a própria voz. Uma história que espero que possa iluminar o caminho de outros que ainda caminham na escuridão, que um dia foi a minha companheira constante. Ao mar que testemunhou as minhas lágrimas, e agora reflete o meu sorriso ao Deus que encontrei para além das distorções religiosas, a força interior que não sabia possuir a minha eterna gratidão. A jornada continua, e cada dia é uma nova oportunidade de escolher a liberdade, a autenticidade
e o amor que não aprisiona, mas liberta. O inferno que conheci ao lado de um pastor não foi o meu destino final. Foi apenas um capítulo doloroso que me ensinou a valorizar o paraíso das pequenas alegrias cotidianas, da paz interior e do direito sagrado de ser simplesmente eu mesma. Olá a todos, queria muito saber de onde vocês estão a assistir. Deixem nos comentários de que cidade ou país vocês são. E sobre a história de hoje, o que vocês acharam? Fez sentido para vocês? Deixem a vossa opinião, eu adoraria ler. Desejo que onde quer que estejam vocês e as vossas famílias, estejam sempre em paz e segurança. Que tudo corra bem na vossa vida. Por último, se alguém tiver uma história interessante que queira partilhar, por favor conte para nós nos comentários. Adoramos ouvir e aprender uns com os outros. Um grande abraço a todos